todo o resto da sua avaliação for normal, esse já é um critério para uma investigação a mais de doença central, ok? Próxima parte. Então, é vertigem, não tem sintoma auditivo, digamos. Vamos ver se o paciente tem sintomas prévios similares. Então, aqui a gente está na aula de vertigem aguda. É diferente eu dizer que o paciente tem vertigem aguda do paciente que tem vertigem episódica e daquele que já tem uma vertigem crônica que exacerbou agora. A vertigem aguda, quando a gente está falando aqui, é um paciente que ele está num episódio único, muito intenso, de vertigem, dessa sensação de movimento que está durando todo esse tempo. Então, duas coisas a gente precisa chamar atenção. Primeiro, a duração desse sintoma. Muitas vezes o paciente teve um sintoma vestibular, uma vertigem, há 3 horas atrás, e ele durou minutos, e depois disso o que ele ficou foi nauseado, enjoado, mal-estar, nervoso, enfim. E aí ele chega para você e fala: ah, tá tudo rodando há 3 horas, mas você precisa ter certeza que é disso que a gente está falando. É diferente de um paciente que rodou um pouquinho e agora ele está enjoado, daquele que tem 3 horas que meu corpo ou o mundo ao meu redor não para de rodar. Então, isso é uma vertigem aguda. A vertigem episódica é diferente. Então, é um paciente que ele tem episódios continuados, ele tem episódios que se repetem daquele sintoma. Então, ele teve hoje, mas há 3 semanas ele teve também, há 2 dias atrás também, há 5 anos atrás também. E a vertigem crônica é aquele paciente que está sempre com sintoma basal e, de repente, ele passou por alguma situação e ela se exacerbou. Então, claro que no contexto de urgência, a gente vai chamar mais atenção para a vertigem aguda, mas eu trouxe aqui um lembrete para vocês que, apesar da vertigem episódica ser muito mais comum, que não seja nada central, que seja uma coisa periférica, que seja uma doença de Meniere, uma migrânia, que seja coisas menos graves, existem causas centrais de sintomas recorrentes. Então, um paciente que ele teve vertigem agora, e você perguntou, ontem ele também teve outro episódio, há 3 dias também, se ele tiver muita comorbidade, pode ser que ele esteja tendo ataques isquêmicos transitórios todos esses dias. Se é um paciente que há 3 meses atrás teve um sintoma parecido e hoje ela está de novo, pode ser que ela tenha uma esclerose múltipla e tenha fase de surto-remissão. E pode ser que seja uma migrânia, que é uma doença central, mas é uma doença central bem menos grave do que as outras. Então, assim, a gente não vai excluir a possibilidade de ser algo central só porque é recorrente, mas a gente já fica ali um pouquinho menos preocupado nesse caso. Mas a gente ainda vai completar a investigação. Então, é vertigem, não tem sintoma auditivo, não tem sintoma prévio similar. Vamos para o próximo. Quais são as comorbidades do paciente? Então, os principais que a gente tem que chamar a atenção são a idade, principalmente acima de 60 anos, diabetes, hipertensão e cardiopatia. Esses quatro formam um score neurológico, que é o ABCD2, que é muito usado para triagem de AVC. Então, qualquer uma dessas comorbidades já deve chamar a atenção para a gente para investigar melhor, principalmente porque a principal causa de doença periférica aguda, que é a neurite vestibular, não é comum que ocorra depois dos 60 anos, pode ocorrer, mas não é a faixa etária tão típica. E claro que o diabético pode ter neurite vestibular, mas a gente sempre aqui vai trabalhar com gravidade, então se quanto mais fator de risco cardiovascular ele tiver, mais vai ser importante que a gente investigue um pouquinho melhor esse quadro. Eu trouxe aqui a enxaqueca também, porque uma pessoa que tem enxaqueca pode estar agora com um quadro de enxaqueca com vertigem, ou de migrânia vestibular, que não deixa de ser um quadro central em sua gênese, ok? Mas principalmente falando de doenças que matam, a gente pensa nas outras comorbidades. Então, a anamnese é isso, claro que você depois vai complementar, mas no momento de atendimento inicial, é isso que a gente precisa saber. E o exame físico, ele é direcionado também. E aí foi criada essa bateria chamada HINTS, que justamente para ajudar o médico do pronto-socorro a separar o joio do trigo, a separar quem é mais uma vestibulopatia periférica aguda de um quadro central. Então, HINTS é um acrônimo, é uma sigla que faz esses 3 passos do exame físico, que é HI de Head Impulse, N de nistagmo e TS de teste de skill. Para a gente entender a bateria HINTS, vamos entender qual que é a ideia por trás dela. Então, o que que acontece no HINTS?
Quando a gente faz ele completo, se todos os testes estiverem concordando para uma doença periférica, a gente pode ficar mais tranquilo, porque é uma bateria muito sensível, até mais sensível do que exame de imagem nas primeiras 24 horas, para a gente diagnosticar quadros centrais. Então, se qualquer um dos três sair do padrão, não tiver cara de doença periférica, já é suficiente para a gente achar que é uma doença central e investigar melhor. O que que acontece na neurite vestibular? Então, a vestibulopatia periférica aguda, a gente chama comumente de neurite vestibular, porque acredita-se que a principal causa disso acontecer de forma aguda, súbita, seja uma inflamação. Então, foi dado esse nome. Então, a partir de agora, quando eu falar vestibulopatia periférica aguda e neurite vestibular, são sinônimos aqui na aula. O que que acontece? Então, aqui aí a gente tem que dar uma revisada na fisiologia, e eu vou falar isso bem rapidinho. Então, o sistema vestibular periférico, ele nunca está desligado. Ele não trabalha, o repouso dele não é zerado. Então, quando você está parado, qualquer pessoa que esteja parada, mesmo sem fazer nenhum movimento, o sistema vestibular periférico do lado direito e o do lado esquerdo estão mandando informações, um fluxo constante de impulsos nervosos para o cérebro, e esse equilíbrio entre o fluxo de impulsos nervosos que o lado direito manda e o fluxo de impulsos nervosos que o lado esquerdo manda, de forma equivalente, enviando para o cérebro, é o que diz ao cérebro que a gente está parado, tá? Então, o sistema vestibular, ele tem essa questão de sensor de movimento, de aceleração, como a gente vai ver em outras aulas. E aí, como é que isso funciona? Tô parada, meu labirinto do lado direito, ele tá mandando 10 impulsos por segundo, meu labirinto do lado esquerdo tá mandando também 10 impulsos por segundo. Fisiologicamente, se eu começar a rodar para o meu lado esquerdo, o que acontece é que o lado esquerdo começa a enviar, digamos, 100 impulsos por segundo, e o lado direito é inibido, ele vai enviar 5. E aí, essa assimetria entre quem está sendo estimulado e quem está sendo inibido é que diz ao cérebro que eu estou girando para esse lado. Então, isso é o que acontece com qualquer pessoa normal, que tenha o seu labirinto funcionando de forma normal. O que que acontece na neurite vestibular? A gente chama de deaferentação vestibular súbita, ou seja, subitamente, de um lado, o cérebro perde essa informação de aferência do sistema vestibular. Então, quando era para eu estar aqui parada e os dois labirintos estarem enviando 10 impulsos por segundo, de repente, por uma causa provavelmente inflamatória, o meu lado direito se desliga. E como que o cérebro interpreta isso? Exatamente igual, a mesma coisa do que se eu estivesse girando para o lado que está bom. Porque o que o cérebro interpreta é só a assimetria. Então, se tem um lado 10 e um lado 2, para ele é a mesma coisa. Oi, tem alguém perguntando alguma coisa? Acho que não. Tá. Então, para o cérebro, é a mesma coisa da gente estar rodando. Então, todos os sintomas, todos os achados no exame físico que vão vir a partir daí, numa neurite vestibular, se dão por causa dessa assimetria que ocorre na deaferentação súbita, justamente nesse momento em que se desliga de forma súbita um labirinto meu e o outro continua funcionando. Então, é essa assimetria que vai gerar todas as manifestações, todos os sintomas que a gente vai avaliar aqui na bateria RINDS. E aí, é mais ou menos isso. Deixa eu ver que tem alguém falando no chat. Ah, tá. Oi, Rafa, boa noite. Tudo bem? Beleza. Vou passar. Então, vamos entender agora, entendendo um pouquinho dessa fisiopatologia, o que que o RINDS traz para a gente. Para a gente dar o diagnóstico de vestibulopatia periférica, de neurite vestibular aguda, cada prova do RINDS tem que ser harmônica com a seguinte. Então, todas essas provas têm que te informar a mesma coisa, que existiu uma assimetria súbita no meu sistema vestibular periférico. Se qualquer uma dessas provas estiver discordante com isso, já é suficiente para a gente pensar que pode se tratar de um quadro central. Então, apesar da bateria HINTS começar com H, eles fizeram isso para o acrônimo ficar bonitinho, com a palavra em inglês, de pistas. Mas, na verdade, a avaliação ela começa pelo nistagmo, pelo N, e não pelo H. Então, o primeiro passo é sempre o nistagmo. Na neurite vestibular, não ocorre
dissociação entre o nistagmo e a vertigem. Então, se aquele paciente que está com vertigem aguda, ele realmente tem uma doença periférica, a vertigem e o nistagmo estarão sempre juntos. Então, se o paciente tem vertigem, ele está falando para você que tudo gira, na hora que você vai examinar ele, o nistagmo tem que estar presente quando você o examina. E o contrário também. Se você está examinando um paciente, está vendo o nistagmo, ele precisa estar referindo vertigem. Se houver discordância entre o nistagmo e a vertigem, isso já é sinal suficiente dentro do RINTS para dizer que isso é sugestivo de doença central. Então, no periférico, nistagmo e vertigem vão andar juntos. Isso é um fator sobre o nistagmo. Outro fator sobre o nistagmo é a característica dele. Então, o nistagmo periférico agudo da neurite vestibular, ele segue essas regrinhas aqui. Ele vai ser sempre horizontal ou horizonto-torsional, ele vai ter sentido único e ele vai reduzir com a fixação ocular. E ele precisa ter todos esses critérios para que a gente realmente ache que isso é uma neurite, porque se fugir disso aí, a gente vai achar que é central e não periférico. Então, horizontal ou horizonte torsional diz respeito à direção que esse nistagmo toma. Sentido único significa que o paciente, quando você olha para ele, ele está com o nistagmo para a esquerda. Você pede para ele olhar para a direita, ele continua com o nistagmo para a esquerda. Você pede para ele olhar para a esquerda, nistagmo para a esquerda. Olha para cima, nistagmo para a esquerda. Olha para baixo, nistagmo para a esquerda. Esse nistagmo, ele não inverte, ele não muda de posição, não importa o que aconteça. Além disso, ele também vai reduzir com a fixação ocular. Então, é o EIFO que está escrito aí, é o efeito inibidor da fixação ocular. Se a gente coloca a luz do otoscópio, a gente tampa o olho do paciente, um dos olhos, e no outro olho a gente joga a luz do otoscópio para ele não enxergar nada, e aí a fixação ocular reduz, porque ele não está enxergando, esse nistagmo ele aumenta. Se a gente permite que ele olhe novamente para frente e fixe em algum lugar, esse nistagmo diminui. Então, isso que é o efeito inibidor da fixação ocular. É obrigatório ter todos esses critérios. Então, pronto. Não, tem vertigem junto com o nistagmo e ele está seguindo todas essas regras. Ótimo. Ou a próxima característica dele na neurite é que a fase rápida, a direção do nistagmo é em direção ao lado sadio, ok? Então, eu trouxe esse vídeo aqui, coloquei ele rodando, de um nistagmo horizontal, batendo para a esquerda do paciente. Então, aqui onde está meu mouse é a direita, aqui onde está meu mouse é a esquerda. O olho dele, ele tenta girar e vai para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda. Então, isso é a fase rápida do nistagmo indo para a esquerda, para o lado sadio. Portanto, o lado que está acometido, se isso for uma neurite vestibular, é o lado direito. Ok, examinei o nistagmo, vou para o próximo passo, que é o head impulse. Na neurite vestibular, se o nistagmo está presente, que tem que estar, tem que haver o HIT alterado. O Head Impulse Test tem que estar alterado, porque o reflexo vestibulo-ocular desse paciente vai estar deficiente, porque ele está com um dos labirintos desligado. E o lado alterado, obrigatoriamente, é o oposto ao sentido do nistagmo. Lembra que eu falei que o nistagmo ele bate para o lado bom? Então, claro que o lado alterado é o lado ruim, portanto, o outro lado, ok? Então, aqui, o nistagmo está batendo para a esquerda e quando eu faço o head impulse nesse paciente, viro a cabeça dele para a direita, ele não consegue manter a fixação ocular. Já para a esquerda ele consegue. Aí vai virar de novo para a direita. E aí ele faz um pulinho, porque quando a gente pede para fixar o olhar dele e vira a cabeça para o lado deficiente, o lado acometido, ele não vai conseguir. Isso é um head impulse test alterado do lado acometido, que é o lado contrário do nistagmo. Ok? Então, isso tem que existir, essa concordância, para a gente achar que isso é periférico. Se não tem HIT alterado, mas tem nistagmo, ou se está alterado do outro lado, isso não pode ser vestibular periférico, isso deve ser central. E por último, na bateria HINTS, eles incluíram um teste a mais, que é um teste extra para sensibilizar mais o exame físico, tá? Então, o teste de skill, ele vai ser feito por último, porque se antes disso já teve alguma alteração, você já pode mandar que é central ou não. E
Não, não tem nada alterado, então vamos checar essa última coisa, que é o desvio vertical do olhar. Quando a gente cobre alternadamente os olhos do paciente, ele tem um desvio vertical. Então vejam que um olho sobe, um olho desce, quando a gente cobre. Isso aqui tem que ser feito mandando o paciente fixar um local. Então, ele não está tentando subir e descer o olho. Ele está tentando manter o olhar em um mesmo ponto. Mas ele tem um desvio dos olhos. Os olhos estão desalinhados. Olhando assim no exame físico, a gente nem percebe que ele está com o olho desalinhado. Ele não está o cerveró aqui. Mas tem paciente que fica, e a gente nem precisaria fazer o skill, porque já está totalmente desalinhado. Mas isso aqui a gente sensibiliza um pouquinho o exame físico, cobre um olho de cada vez e consegue perceber esse desalinhamento vertical. Isso aqui é diagnóstico no pronto-socorro, isso aqui é diagnóstico de doença central. Não pode ser vestibulopatia periférica. Deu isso aqui positivo ao neuro, à ressonância, à internação, não é periférico, ok? Então, o RINTS da neurite vestibular, ele tem que ser harmônico. Mais uma vez, só repetindo. O paciente tem que estar com vertigem, o nistagmo com todas as características periféricas, o HIT alterado do lado afetado, que é contrário ao nistagmo, e ele não pode ter desvio vertical no teste de skill. Pronto. Agora sim eu posso estar falando de uma neurite vestibular. E aí, só um adendo que depois de alguns anos que o RINTS estava rolando pelos prontos-socorros, foi criado o RINTS Plus, que seria mais um teste extra para a gente fazer, que seria a avaliação de perda auditiva. Então, seja com diapasão ou seja com audiometria, se você tiver acesso à audiometria no pronto-socorro, que poucos vão ter esse acesso, se todo o RINTS estiver normal, estava tudo crente que era uma neurite vestibular, mas o paciente teve uma perda auditiva neurosensorial unilateral nova, e isso ainda é suspeita de quadro central. Então vamos lembrar, igual eu falei lá da queixa auditiva, não quer dizer que é o mais comum, quer dizer que é o mais grave que pode acontecer. Então, se teve perda auditiva neurosensorial junto com hipofunção vestibular unilateral, a gente vai primeiro suspeitar do quadro central e depois pensar que pode ser Meniere, enfim, o que quer que seja, ok? Então, isso aumenta a sensibilidade para a detecção do quadro, mas é difícil da gente fazer porque geralmente a gente não tem como avaliar a audição no pronto-socorro. Pronto, ok, esse foi a anamnese e o exame físico principal, que é o RINTS, mas a gente é otorrino, então a gente vai fazer outras avaliações também no exame físico, principalmente se até agora está tudo normal. Aí a gente continua avaliando, porque a gente sempre quer achar o AVC. Não achar o AVC é o depois. Se não achei nada, aí sim eu vou tratar esse paciente, mas eu sempre quero achar o quadro mais grave. Então, a gente é otorrino, a gente vai fazer otoscopia. Por quê? Porque o paciente ele pode estar com o sistema vestibular comprometido e com queixa auditiva, mas na verdade o que ele tem é uma otite média aguda. E aí ele tem a membrana abaulada, teve uma otite média aguda, e essa bactéria que causou a otite média aguda, ou as toxinas que a bactéria solta, acabaram contaminando a orelha interna e ele perdeu a audição também. Então, isso aí é muito diferente. É uma labirintite, é a única vez que a gente pode usar o termo labirintite na otoneuro, é essa. É uma labirintite pós-otite média aguda. Isso aí não é um quadro central, é uma complicação de otite média. A gente também pode fazer testes posturais, lembrando que nos testes de Romberg e Fukuda, o desvio vai estar para o lado acometido, se isso for uma neurite mesmo. E a gente vai avaliar outros pares cranianos, sim. A gente vai fazer a motricidade ocular extrínseca, a motricidade facial, ver se o paciente fala direito, articula as palavras direito, se tem queixa de disfagia. Por quê? Se pegou o oitavo par e pegou também qualquer outro nervo craniano, no mínimo, isso é uma polineuropatia. No máximo, isso é um AVC, um tumor, enfim. Então, também não tem como vir do labirinto uma paralisia facial junto com hipofunção, junto com perda auditiva, a não ser, claro, é um colesteatoma, continua não sendo neurite, ok? É, não tem como vir paresia de motricidade ocular junto com sintomas de neurite e ser neurite também, ok? Então, resumindo essa primeira parte da aula, quais são os sinais de alarme para a doença central de tudo que eu falei aqui? Qual paciente com vertigem aguda que tem sintoma auditivo ou perda auditiva, vai investigar quadro central. Paciente com qualquer passo do RINTS que esteja desarmônico,
vai investigar quadro central. Então, nistagmo multidirecional, nistagmo que está presente, mas o HIT está normal, nistagmo torsional puro, nistagmo vertical, nistagmo que não é inibido pela fixação ocular, nistagmo que existe, mas a vertigem não está lá, ou o contrário, a dissociação nistagmo vertiginosa e o desvio isquio. Tudo isso aí, ao neuro, a ressonância, a internação, não é com você, você é otorrino, ok? Paresia na motricidade ocular também, claro, se a motricidade ocular não está funcionando, a gente já comentou. Ataxia, afasia, disfagia, também no mesmo sentido. E as comorbidades. Então, as comorbidades eu chamo mais uma vez a atenção. Tudo está perfeito, é um quadro clássico de neurite, mas é um velhinho diabético. É melhor internar, pedir ressonância, pedir avaliação do neuro. E no final, o neuro dá falar na avaliação, é óbvio que isso era neurite, e você está tranquilo no seu travesseiro, que não era nada mais do que uma neurite, do que você deixar passar um quadro, um AVCzinho de artéria labiríntica que pegou ali só o raminho do sistema vestibular e você deixou passar e mandou o paciente para casa e depois ele tem um AVC maior logo em seguida. Então, sempre vamos nos atentar para isso. Pronto. Essa foi a avaliação inicial desse paciente com vertigem aguda. Agora, a gente vai falar de tratamento. Então, já que a gente vai falar de tratamento e nós somos otorrinos, eu estou falando do tratamento da doença periférica, da neurite vestibular, porque todo o resto não é mais com a gente, ok? Se alguém quiser falar alguma coisa agora, pode me perguntar, senão eu vou seguir para o tratamento já. Então, beleza. Vamos lá falar de tratamento da vestibulopatia periférica aguda. A principal etiologia, pelos estudos, até hoje a ciência acredita que a principal etiologia da hipofunção vestibular periférica aguda é inflamatória, que é a neurite vestibular, por isso que ela tem esse nome. Então, para o tratamento etiológico, faz sentido a gente dar uma droga que tem efeito anti-inflamatório. Então, a principal droga que a gente vai usar em relação à etiologia da doença são os corticosteroides. É a única droga que foi provada de ter alguma influência no curso natural da doença, no sentido de melhorar prognóstico quando você usa, é o corticosteroide. E aí, quando a gente está diante de um paciente num contexto hospitalar, que ele pode receber venoso, ótimo, a gente pode usar a dexametasona, 4 miligramas, de 12 em 12 horas, e a partir do momento que o paciente pode transicionar para um regime de via oral, a gente vai usar prednisona em dose plena. Prednisona, 1 miligrama quilo dia. Desculpe. Até quando eu uso corticoide? Não tem exatamente uma regra. Eu recomendo que use pelo menos 5 dias. A gente às vezes usa até 7 dias na dose plena e depois a gente começa a desescalonar. Lembra que a gente é médico, então você tem que saber se o paciente não tem contraindicação ao uso de corticoide. Se ele tiver, infelizmente, não vai dar para tratar a etiologia. O paciente vai ter que esperar a doença se tratar a si mesma. Mas, salvo raras contraindicações, a gente sempre vai usar. O uso de antiviral é controverso. Então, por muitos anos se usou antiviral nos casos suspeitos de neurite vestibular. Hoje em dia, os estudos recentes mostram que não tem evidência que isso melhore prognóstico. Então, a gente não sabe se isso é realmente causado por um vírus, por uma ativação do herpes, por um rinovírus, que o paciente teve um resfriado antes, por uma queda de imunidade, enfim. O uso de antiviral não está preconizado, só o de corticoide, ok? Então, esse foi o tratamento etiológico, mas é uma doença extremamente sintomática e não basta você dar um corticoide e dizer se vira aí com sua tontura, minha filha, espera 7 dias que ela vai começar a passar. Ele precisa de sintomático, que é uma doença muito ruim. O paciente passa muito mal. E o tratamento sintomático, ele é bifásico, ele depende da fase. Isso aqui é muito importante para a gente garantir o sucesso do tratamento. Então, na fase inicial, a gente vai usar o supressor vestibular. Quando eu falo de supressor vestibular, eu quero dizer flunarizina, cinarizina, Dramin, Meclin, diazepam que seja, né, Rivotril, enfim. Por que que a gente usa supressor vestibular para esse paciente? Por que que isso funciona para tirar os sintomas dele? Porque o problema lá atrás, como a gente comentou, era a assimetria. Então, eu tenho um lado que funciona e um lado que está desligado. Essa assimetria
informa meu cérebro que eu estou girando quando eu não estou. Isso gera muito mal-estar. O que que eu posso fazer para isso parar? Eu desligo os dois labirintos. Então agora eu igualei o labirinto direito, que estava bom, ele desligou, o labirinto esquerdo já estava desligado. Ótimo. Cessou a assimetria, o paciente para de ver tudo girando, para de vomitar, e é por isso que o supressor vestibular é excelente na fase aguda. Porém, apesar de excelente na fase aguda, ele pode atrasar a compensação natural que o cérebro faz. Então, assim, que vai informar ao cérebro que existe uma doença? É justamente essa assimetria mantida. Então, em algum momento, o cérebro vai perceber que não é possível que Mariazinha está rodando há 3 dias. Então, a partir do momento que ele percebe que existe algo errado, ele vai começar a tentar recuperar, a tirar a força do labirinto que está bom e dar a força para o labirinto que está ruim. Então, somente percebendo a assimetria, o cérebro consegue compensar. Então, a gente dá, sim, supressor vestibular na fase aguda, mas isso não pode se estender por muito tempo, porque a gente vai atrasar a recuperação do paciente. Então, eu dou aqui o exemplo da imobilização com gesso. O paciente teve uma fratura na fase aguda, a gente precisa imobilizar e engessar o braço. Tem um período para aquela imobilização ficar, mas se a gente imobilizar para sempre, esse paciente nunca vai se recuperar totalmente à força. Então, existe o momento de imobilizar e existe o momento de tirar a imobilização e começar a fisioterapia. É muito parecido com o sistema vestibular. Existe o momento de imobilizar, entre aspas, ele, para o paciente parar de passar mal, e existe o momento de tirar a imobilização e estimular exercício. Então, a mensagem sobre o supressor vestibular, sobre as drogas, é que a gente usa na crise e a gente reduz gradualmente o quanto antes. Ah, quanto é quanto antes? Infelizmente, é muito individual. No mínimo, 3 dias, mas geralmente pelo menos 5 dias o paciente está muito mal nos primeiros 5 dias de sintoma. A partir daí, a gente tem que começar a tirar. Não é bom passar de 7 dias, 10 dias usando o remédio em dose plena. Então, a gente pode até ainda estar usando, mas tem que ir tirando, justamente para não atrasar essa compensação. O que que acontece? Tem paciente que sai do pronto-socorro e fica um mês usando supressor vestibular. Ele provavelmente vai ter muito mais dificuldade para se recuperar dessa hipofunção e pode ficar com a sequela depois. Então, isso tem que ser acompanhado e tem que ser reduzido o quanto antes. E a reabilitação vestibular, os exercícios para justamente compensar essa assimetria labiríntica. Antigamente a gente achava que precisava esperar um tempo para começar, hoje a gente acha que não. Diferente lá do gesso, que a gente não tem como fazer fisioterapia enquanto o braço está imobilizado, aqui a gente pode. Então, mesmo em vigência de uso de supressor vestibular, o paciente já pode começar a treinar. Olha para cima, olha para baixo, olha para o lado, olha para o outro. Depois que isso não produz tanto sintoma nele, ele começa, fixa um ponto, mexe a cabeça para um lado, mexe a cabeça para o outro. E ele começa os exercícios, inclusive enquanto ainda estiver internado, e quando ele vai de alta, ele tem que ser encaminhado para a reabilitação vestibular. E o quanto antes ele se exercitar, ele estimular aquele labirinto que foi perdido, mais rápido o cérebro compensa e isso volta e ele tem mais chance de ter uma vida normal depois. Ok? Pessoal, falei super rápido, mas foi essa a aula. Então, a mensagem que fica da aula principal é a gente saber diagnosticar o que não é nosso, suspeitar o que é grave, o que pode matar esse paciente, e a partir daí, tá tudo muito bem, tá tudo lindo, é só uma neurite mesmo, aí a gente pode tratar, e no tratamento lembrar do corticoide e lembrar que a droga tem que ser usada no momento certo, pelo período correto, porque se a gente passa desse período, a gente pode estar causando muito mais mal do que bem aquele paciente. Ah, alguém mandou um comentário. Obrigada, Eliane. Estou vendo aqui se alguém tem alguma dúvida. Ninguém mandou nada no chat. É muito ruim. Quinta-feira à noite a gente está falando de tontura. Mas se alguém tiver alguma dúvida aí do que faz no pronto-socorro, de alguma droga, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. Obrigada, Débora. Alguém perguntou aqui, Mio, A Bruna tá. o corticoide é dado junto com o supressor? Isso. Deixa eu fechar aqui para conseguir enxergar. Oi, Bruna, tudo bem? O corticoide, sim, é dado junto com o supressor, e o corticoide a gente deixa aí os 7 dias sem preocupação, né? Claro que a gente vai ficar atento a
a glicemia, a pressão do paciente, mas o corticoide ele vai ser dado na fase aguda, quanto antes melhor, até para a gente poder tirar ele da fase inflamatória. Então a gente dá aí os 5, 7 dias de corticoide dose plena e depois começa a tirar, não porque vai fazer mal para o sistema vestibular, e sim porque vai fazer mal para a vida dele, né? Ficar tomando corticoide demais. Então a gente começa a tirar por isso, mas é dado no início mesmo. Quando internar, o que usar na prescrição? A Eliane perguntou. Número um, hidratação. O paciente está morrendo de vomitar, tá? Sempre. Muito difícil o paciente com neurite não estar vomitando com qualquer mínimo movimento de cabeça. Então, a hidratação é muito importante, porque esse paciente desidratar, começar a depletar lá sódio, potássio, tem que chamar o clínico daqui a pouco, senão ele vai complicar. Então, hidratação. Segundo passo, corticoide, aí a gente usa, no caso desse paciente internado, dexametasona 4 miligramas de 12 em 12 horas venoso, enquanto ele estiver internado, depois a gente transiciona para prednisona. Supressor vestibular venoso, a gente tem poucos, tá? Então, um que a gente tem é o Dramin, é o dimenidrato, a gente pode deixar uma ampola de 8 em 8 horas, não tem problema. Depois a gente começa a tirar. Geralmente vai ter que complementar com alguma coisinha a mais, então vai deixar o Dramin, vai deixar uma flunarizina ou sinarizina via junto. E mais uma ondansetrona, porque não tem efeito supressor vestibular, mas tira a náusea. Então, a prescrição do D1 é forte mesmo. É uma doença que causa muito sintoma. Não tenha medo de prescrever tudo. O que a gente tem que ter medo é de manter por muito tempo. Então, começou a melhorar, a paciente começou a conseguir abrir o olho, estabilizar a cabeça, a gente começa, tira uma ampolinha do Dramin da prescrição, deixa só de 12 em 12 horas, vê como é que ele fica. E aí a gente vai desmamando aos pouquinhos para ali, quando der uma semana, 10 dias, ele já está praticamente sem supressor. E aí, fora isso, remédio para dor, enfim, os remédios de uso contínuo, não precisa usar antibiótico, óbvio, não precisa usar antiviral, enfim. Ó, o Rafa escreveu aí. Exato. Pode passar Dramin ou ondansetrona, não tem problema. Isso é muito individual. O Dramin pode ser suficiente, mas às vezes a gente deixa o Dramin de horário e o ondansetrona se vômitos, porque mesmo assim, às vezes, mesmo com o Dramin, ele vomita. No contexto de pronto-socorro, digamos que ele não esteja internado, às vezes ele chega passando muito mal. Aí a gente dá corticoide e antiemético. Aí ele continua passando muito mal, a gente dá mais antiemético. Aí continua, a gente dá flunarizina. Nada tá resolvendo, é Rivotril, tá? Então, o benzodiazepínico é excelente nesse momento da vertigem super refratária. O paciente vai chumbar, vai dormir, mas ele para de passar mal. E sim, solicita metabólicos, com certeza. O paciente que tiver internado, a gente puder monitorar, a gente vai monitorar a glicemia, porque corticoide em dose alta pode alterar. E não, pelos vômitos, ele pode ter depressão dos eletrólitos, e pelo corticoide também ele pode ter alteração hidroeletrolítica. Então, com certeza, a gente vai medir pressão, vai medir glicemia e vai solicitar exames. Não precisa necessariamente solicitar hemograma, não tem necessidade, mas também não faz mal. Mas o que você vai ver é leucocitose, porque você está dando corticoide de dose alta, não precisa. Quais metabólicos o pessoal está perguntando? Principalmente sódio, potássio e magnésio, mas principalmente sódio e potássio mesmo. De preferência com a ajuda de um clínico também é bom. Se o paciente passar muito tempo internado e precisar dessa monitorização, quanto mais comorbidade o paciente tiver, mais ele tem que estar internado em lugar que tem clínico e menos em hospital secundário, né? Então, se for um paciente diabético, hipertenso, mil comorbidades, mesmo que não seja um quadro central, é bom que ele tenha um acompanhamento multiprofissional aí. E aí te ajuda com a prescrição também, mas na prescrição inicial basta sódio, potássio e o que mais for condizente com as comorbidades dele, ok? Mi, aproveitando um pouquinho da sua experiência, eu já tive uma vez que eu tive, que indicaram benzodiazepínico para tontura refratária. Como é que se administra? Porque a vez que eu vi fazer, o paciente rebaixou mesmo, assim. Então, Mal. por isso que eu tô falando aqui, Rivotril, porque o que eu recomendo, sabiamente, que vocês façam, é um Rivotril via oral, no máximo sublingual, tá? Diazepam venoso é droga de indução anestésica. Então, vai fazer diazepam venoso, saiba o que você está fazendo e tenha suporte. Ou não faça.
ok? Então, melhor Rivotril sublingual, Rivotril vioral, aí ele vai rebaixar, mas ele não vai rebaixar, né? Ele vai apagar só. Mas venoso é perigoso. Peça ajuda a clínico. Alguém que saiba, chama o médico, pelo amor de Deus. Aí ele Dietas, perguntou, dieta dieta sem sem cafeína. cafeína. Não tem assim uma obrigatoriedade. A cafeína, qualquer estimulante, cafeína, nicotina, açúcar, é estimulante para todo o sistema nervoso central e também para o sistema vestibular. Então, na teoria, se a gente está dando remédio para desligar o sistema vestibular, a gente faria sentido a gente dar outra coisa que trabalhe contra isso, para algo que ative. Na fase aguda, a gente quer toda apagar o paciente. Se ele pudesse dormir aí 2 dias, estava ótimo. Então, se puder dar dieta sem cafeína, pode ser. Às vezes o paciente é viciado em café e aí ele vai ficar com dor de cabeça se você não der um cafezinho de manhã. Então, não tem assim uma regra. Mas eu duvido que ele até consiga tomar café. Eles ficam muito enjoados. Às vezes o paciente tem que ficar com dieta líquida bem branda para o estômago ficar vazio, principalmente nos primeiros dias. Depois que ele consegue se alimentar, não tem uma especificação da dieta, não. Dieta leve é melhor, né? Porque se for vomitar, tem menos coisa no estômago. Rafa, no seu caso foi diazepam venoso que fizeram? Foi, Então, justamente isso aí. perigoso. Melhor Perigosíssimo. não. Não. Rivotril sublingual, pelo amor de Deus, meio comprimido. Se não der certo, meio comprimido, dá mais meio. É, Não precisa é inventar muito moda. mais tranquilo, assim, a absorção, Pelo né? Muito amor de menos Deus. errático, né? Diazepam feito em bolos ou feito de forma errada, pode realmente rebaixar, precisar entubar o paciente, imagine. Não, de jeito nenhum. É, realmente catástrofe. Ah, tá internado na UTI, o plantonista da UTI quer dar diazepam venoso, aí o problema é do plantonista da UTI, não é seu, ok? Aí é outra história. E aí, mais com alguma dúvida, pessoal? Falei super rápido. Aproveitem, viu? Porque. Ah, Obrigada. obrigado, viu, Bruna? Bom que Obrigada. vocês gostaram, né? Pelo visto, a gente tem tido um bom, um bom feedback de vocês, né, em relação à qualidade das aulas, né? Acho que vocês vão observar muito que todo mundo que deu aula para vocês é subespecialista em alguma área, né? E não é só subespecialista, né? Realmente atua na área em qual é subespecialista, né? Às vezes as pessoas não conseguem atuar plenamente nessa área, né? E nós temos bastante experiência nesse sentido, né? Então vocês vão ver que todas as aulas têm bastante ilustração, bastante imagem, bastante exame. É o perfil de aula que a gente imprime no nosso curso aí para vocês que estão no R1 e no R2, né? Porque eu ensino muito visual, né? Vocês têm que ver as coisas para vocês poderem compreender com mais clareza, né? E toda aula nossa, assim, é sempre recheada de aula, de esquema. Você vê que é poucos Isso, slides com muita coisa escrita, né? São slides sempre mais visuais, né? A gente sempre preza por isso, né? é isso aí. Quanto mais vídeo, mais imagem, melhor para quando você vê na vida, você saber identificar. Perfeito. Acho que é isso, né, pessoal? Não sei se alguém teve mais dúvida. A gente vai deixar essa aula depois disponível para vocês no YouTube, tá bom? Pra vocês poderem ver depois, revisar. Aulas como essa da Milena, por exemplo, são aulas muito densas, né? Acho que a autoneurologia é uma das partes que exige um raciocínio muito mais apurado, né? É uma fisiopatologia muito mais complexa do que boa parte das outras coisas que a gente tem na especialidade. E vocês vão ver, vai exigir de vocês um, um esforço, um cuidado maior para poder aprender com profundidade, né, Mi? Com certeza. Para Com poder fixar certeza. os conceitos, né? Tem algumas coisas que eu falo um pouquinho mais rápido, porque isso aqui não é uma aula de exame de semiologia, de fisiologia, mas a gente tem aulas de fisiologia e semiologia que o ideal é que você também assista, pense, entenda um pouquinho do que se trata lá atrás para conseguir entender a doença. Sempre é melhor assim. Tudo na vida é assim, né? Mas na otorrina a gente tem as coisas mais diretas, que é mais fácil você aprender direto a doença. Na autoneuro é um passinho para trás, é bem clínico mesmo. Então, entendendo a fisiologia, tudo fica bem, bem mais fácil.